Glória a Deus. Amém. Pastora Cleide está sendo gentil. Eu sou uma mulher como você, com qualidades e muitos defeitos. Uma mulher imperfeita que confia num Deus que é perfeito. E não se cansa de trabalhar em nós. Então, eu estou muito grata ao Senhor por finalmente chegar a esse tempo onde a gente pode estar ao redor da mesa. E nesse tempo de comunhão e conversa, trazendo à memória o que nos pode dar esperança e assimilando aquilo que Deus quer nos ensinar. Mas é muito importante a gente pensar em algo. No Brasil, há cerca de 20 anos atrás, começou um grande movimento com mulheres, entre 20 e 15 anos atrás. E as mulheres começaram a ser trazidas de uma maneira particular à igreja, através de conferências, de encontros, de chás de mulheres por todo o Brasil. E isso se estendeu ao redor do mundo. Deus, é claro, não trabalha só numa frente. Enquanto Ele estava fazendo essa obra no Brasil, Ele estava fazendo essa obra no mundo. E nós estamos aqui, mais uma vez, reunidas. Mas é tão importante a gente refletir sobre algumas coisas. Esse tempo que nós estamos vivendo está nos levando à reflexão sincera de alguns assuntos. Nós temos recebido muita instrução. Receber instrução não significa nova vida. A instrução tem que redundar em uma prática diferente. Então não adianta, você pode ir a milhões de congressos, reunir caravanas, se esforçar ao máximo e se assentar para aprender, e ser impactada, e chorar, e falar, poxa, Deus falou comigo, ok. E o que você vai fazer com isso? Se nós não deixarmos essa palavra transformar a nossa mentalidade, nós vamos sucumbir ao estilo de vida que o tempo nos propõe. Nós estamos vivendo uma época de extremo egoísmo, a idolatria do ego, a idolatria dos desejos. A gente não quer dificuldade. Então o evangelho não é para você. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é a vontade de Deus, soberana, poderosa e melhor do que a nossa, atravessando a nossa vontade egoísta, autocentrada. Nós precisamos de aprender a negar a nós mesmos. E, gente, os períodos de louvor, eles têm mais me machucado do que me curado, sabe? Eu fico escutando as canções que a gente canta e fico ali pedindo perdão, Senhor. A gente quer isso mesmo. A gente ainda não vive, Senhor, mas a gente quer. É muito fácil a gente cantar, gente. Mas eu não quero chegar naquele ponto, sabe, que o Senhor fala, eu estou farto das suas canções. Eu estou farto dos seus cultos célebres. Eu quero vida. Vida no meu altar. E, gente, o altar do nosso coração, ele nunca fica vazio. Nunca. Nunca, nunca. Se Deus não está ocupando a centralidade da sua vida, outra coisa está. Outro ídolo está. Nesse tempo nós vamos passar juntas aqui, eu queria compartilhar com vocês em 2 etapas. Nós vamos ter esse período, depois vamos ter uma pausa, depois vamos ter um período de perguntas e respostas, e depois vamos ter a segunda parte da palavra. E é importante a gente entender, né, que a mesa é lugar de relacionamento. Quando Jesus diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Na cultura judaica, o cear junto, comer junto, fala de construir um relacionamento. Por isso que Jesus era tão questionado, porque as pessoas com as quais ele se assentava à mesa eram pessoas de índole duvidosa. Então ele se sentava à mesa com mulheres de má fama. Ele se assentava à mesa com seus discípulos, que eram rudes, oriundos, a maioria deles, da Galileia, um povo misturado, de uma cultura misturada. Ele se assentava à mesa com fariseus, mas também se assentava com publicanos, cobradores de impostos. Então, ele era muito questionado, principalmente pelos fariseus, sobre os pecadores. Se assenta, come com pecadores, isso significa, é amigo de. Então, quem senta na mesa é amigo de.
E na cultura judaica isso é muito forte, essa cultura da mesa. Eu vou me assentar com quem eu tenho alguma coisa. Eu tenho uma parceria, eu tenho uma amizade, eu tenho um relacionamento. Muita coisa importante acontece enquanto as pessoas se reúnem em torno de uma mesa. Acordos de trabalho, consultas para um médico, também isso acontece com uma mesa normalmente entre, né, as duas pessoas. Negócios, reuniões do governo, refeições em família ou entre amigos, celebrações solenes também se dão ao redor da mesa. É só a gente se lembrar da ceia do Senhor. A primeira vez que a palavra mesa é usada na Bíblia é em Êxodo capítulo 25, quando Deus instrui Moisés sobre o mobiliário do tabernáculo. Olha aí, Deus é que mandou construir a primeira mesa, né? O lugar através do qual Deus iria se relacionar com o seu povo naquele período da história. Então, através daquela mesa do tabernáculo, Deus iria se relacionar com o seu povo. A primeira peça de mobiliário para o tabernáculo foi a Arca da Aliança. Ela foi a primeira peça que simbolizava a presença de Deus, né? Com o propiciatório, a representação da presença de Deus no meio do povo. Então, a arca, o propiciatório, que é a tampa da arca, a parte de cima da arca, que representava a presença de Deus. Deus está. E a peça seguinte, a mesa dos pães da proposição, ou o pão da presença, a representação de Cristo. Lá em João 6,51, Jesus mesmo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus é o pão, né? O pão da presença lá no tabernáculo, ele é a representação do próprio Cristo. Por isso que Jesus está dizendo: eu sou o pão. Essa mesa que foi construída de acordo com as orientações de Deus, ela se parecia com a mesa onde as refeições eram feitas. Então essa mesa que Deus manda construir para ser um utensílio do tabernáculo, ela era parecida com aquela que já existia para as refeições. É interessante que é bom a gente lembrar também que aquela mesa, ela era mais baixa. A mesa das refeições daquela época era mais baixa. Por isso que quando a gente vê o capítulo da mulher chegando por detrás de Jesus e lavando os pés de Jesus quando ele estava à mesa, eles normalmente se assentavam no chão e os pés ficavam para trás, né? Então por isso que a gente, só para dar para vocês uma ilustração. E sim, a mesa é o lugar da refeição e de tudo isso que eu disse aqui. E existem tipos de mesa diferentes, porque assim como Deus criou todas as coisas para a sua glória e louvor, Satanás, a queda do homem, a queda inaugura um tempo de deformação de tudo que Deus havia criado. Então a gente tem que entender o que foi a queda, né? Essa ruptura com Deus. Deus nos cria a sua imagem e semelhança, cria homem e mulher, a sua imagem e semelhança, e ele coloca um limite naquilo que o homem e a mulher deveriam ou não fazer, e há uma transgressão do limite que Deus colocou, e essa transgressão faz com que a queda, a ruína, o pecado e a morte entrem no mundo. Então, desde aí, Deus já começa a traçar o seu plano de salvação para ter o homem de volta. O homem é expulso da presença de Deus, não haveria mais possibilidade de relacionamento, porque o pecado entrou, e não se vive na presença de um Deus santo e perfeito em pecado. Aquela oportunidade de toda viração do dia que o homem e a mulher tinham de estar com Deus havia sido corrompida, interrompida pelo pecado, e a imagem de Deus foi deformada em nós. Então, é isso que a queda faz. A partir daquilo, todo ser humano que nasceu com o pecado original. É igual um problema genético. Foi passado de geração para geração o pecado. Não, o problema do Adão e da Eva. Quando chegar no céu, eu vou encarar eles. Nós somos tudo do mesmo material, né? O vírus, vamos dizer assim, o vírus veio para nós quando teve o advento do vírus da AIDS. Uma grande preocupação da medicina eram os bebês. Porque os bebês que nasciam filhos de soropositivos eram soropositivos. Então era uma preocupação de tentar mudar isso, né? Tentar curar esse bebê. Então, para o pecado, a cura era Jesus. Então você tem que entender. Helena, a gente já está sabendo dessa história. Passa logo para a história da mesa. Não, gente, a gente está precisando de cristianizar cristãos.
Porque tem gente que está na igreja, mas não sabe de onde que veio, por que Jesus morreu, você está sendo salvo de quê? Então, por isso que eu estou fazendo um apanhado geral, ok? Nós herdamos o pecado originalmente. Originalmente, nós herdamos o pecado. Lá no Éden, Deus ia falando que os animais iam produzindo conforme a sua espécie. Assim, o homem e a mulher, quando se juntam em pecado, eles também produzem conforme a sua espécie. Quando Eva teve filhos, ela já tinha pecado. Quando os filhos vieram, o pecado já tinha entrado. Então, o pecado alcança já a próxima geração, e você já sabe o que aconteceu entre Caim e Abel. Helena, você acredita nesse negócio? Hoje tem uns cristãos progressistas, gente. Então, a gente tem que falar, né? Ai, que canseira, meu Deus, esse tempo que a gente está vivendo. Você ainda acredita nessa história de Adão, Eva, Caim, Abel? Eu acredito na Bíblia. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, o manual de instrução do ser humano. E se o homem estivesse vivendo o que está aqui e não vivendo ao seu bel prazer, nós não estaríamos no estado que nós estamos como humanidade. O problema é que Jesus reconstruiu a ponte, o caminho para nós voltarmos a Deus, mas nós não queremos passar por essa ponte. E toda vez que dá alguma coisa errada, aí a gente descobre que existe um Deus para a gente culpar. Então, deixa eu falar uma coisa. A palavra de Deus é a nossa verdade aqui nesse grupo aqui. Se você não acredita, o problema é seu. Mas eu acredito na palavra de Deus. Acredito que ela é inerrante, verdadeira. A palavra de Deus que... Já estão me censurando? Não, né? Estão me censurando? Não? Está tudo bem aí, pessoal do som? A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. É tão interessante. Tem gente que acredita em gnomo, mas não acredita em Adão e Eva. Acredita em fadas e duendes, mas não em Adão e Eva. Acredita em demônio, mas não em Adão e Eva. Deixa eu falar. Gente, por favor. Começou de algum lugar, certo? Então vamos lá. Ah, mas tinha outras pessoas também, além de Adão e Eva. Vai fazer teologia, resolve seus problemas, tá bom? Mas nós vamos ensinar aqui o que a gente acredita, ok? O homem pecou, foi destituído da glória de Deus, tirado da presença de Deus, mas desde então, Deus já começa a pensar e inaugurar o plano de salvação, né? E quando ele chama Abraão, ainda no livro de Gênesis, ele chama Abraão para construir um povo, e através desse povo trazer o seu Messias. A partir do momento que nasce Israel, que Jacó é transformado em Israel, as 12 tribos de Israel vêm de Jacó, agora chamado Israel, e hoje é a nação de Israel. Através disso, dessa nação, tudo o que acontece dali para cá, tudo aponta para o Messias. Então, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, tudo na Bíblia está apontando para Jesus. A Bíblia a Bíblia é incoerente, não, é o livro mais coerente que tem. Porque ele foi escrito por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, num espaço de 1.500 anos. E o livrinho para se confirmar, se falar e se afirmar. Um livro santo. A Bíblia sagrada. Por isso que nós temos a Bíblia como nosso manual de fé. Ok? Então vamos entender aí. Nós caímos, por isso que o salmista diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Não, gente, não é o sexo que é o pecado. O pecado que o salmista está se referindo é o pecado original. O sexo nunca foi pecado. O sexo foi pensado por Deus para ser algo extremamente prazeroso para o homem, para a mulher, e de onde viriam os novos seres humanos, algo sublime, elevado, limpo, bonito, gostoso. Né? A mulher tem um órgão que só serve para sentir alegria no sexo. Não tem mais nenhuma outra utilidade. Por aí você vê que Deus estava pensando no prazer e na alegria dentro do sexo. Mas o diabo vem, se apodera de algo que Deus criou, distorce, deturpa e torna aquilo sujo, imundo. Então, apesar do sexo ser algo elevado, maravilhoso, para ser desfrutado dentro da realidade do casamento, de onde vêm os novos seres humanos, de onde a vida nasce, uma coisa magnífica, elevada, ao mesmo tempo a gente vê a deturpação, a destruição e o que o sexo pode causar na vida de uma pessoa que desfruta do sexo fora da realidade do casamento. Marcos, capítulo 6,
do verso 21 ao verso 27. A palavra de Deus diz assim: Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: Peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: O que pedirei? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E nessa primeira parte eu queria que nós refletíssemos sobre em que mesa nós estamos assentadas, de fato. Porque muito fala, estou na mesa do Pai. É linda essa música que as meninas dançaram aqui, né? É maravilhoso. Há um lugar na mesa, de fato. E a mesa do Senhor cura. Mas será que nós estamos assentadas de fato à mesa do Senhor? Às vezes as pessoas falam comigo assim: Helena, eu tenho uma dificuldade para orar. Sabe, eu até quero, eu tenho uma dificuldade para ler a Bíblia. Eu até quero, mas eu tenho dificuldade. Sabe por que você está com dificuldade, minha irmã? Porque você já está saciada. E se você já está saciada, você não tem fome de Deus. Agora, o que está te saciando? Porque se o pão verdadeiro é Cristo, o que está te enchendo? Que esnequinho que está enchendo a sua pança? Você vai comendo porcaria e a refeição, o que te dá vida, o que te dá saúde, o que vai te manter se um vírus te atacar, não é o esnequinho. Não é o açúcar, né, gente, que a gente consome como se não houvesse amanhã. Não é o chocolate da TPM. Ele pode te dar alívios temporários, igual a compra te dá alívios temporários. Igual o entretenimento te dá alívios temporários. A bolsa de marca te dá alívio temporário. Por que é temporário? Porque daqui a pouco a gente está querendo outra. Daqui a pouco a gente está querendo mais. E a gente nunca se sacia. Mas Jesus falou assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Gente, vamos ser honestos com a gente. A gente fala que é crente, a gente está na igreja, a gente veste igual crente, fala igual crente, mas é tudo fariseu. Quem é você para te dizer? Eu não sou ninguém, não sei seu coração, Deus que te julgue. E eu que cuido do meu próprio pecado. E eu que cuido do meu próprio pecado, que todo dia vem tentando me assolar e me distanciar do amado da minha alma, me oferecendo outras mesas. E é isso que Deus está fazendo com as mulheres que deveriam estar sentadas à mesa do Pai, desfrutando da sua companhia, absorvendo da sua beleza. Quando Jesus diz lá em Apocalipse: eu cearei com ele e ele comigo, ele está dizendo: enquanto nós ceamos um com o outro, enquanto nós estivermos assentados juntos à mesa, você vai ser transformado à minha semelhança. Quando você se banqueteia diante de Deus, você senta na presença dele e você bebe e come daquilo que ele te serve, você vai ser transformada. Você vai ser uma outra esposa, uma outra mulher, uma outra cidadã, uma outra irmã. Eu sei do que eu estou falando, porque durante anos eu estava na igreja longe de Deus. Eu cantava no Diante do Trono longe de Deus. E graças a Deus por aquela escola que foi Diante do Trono na minha vida, que levou a gente para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra. E nessa mesa eu descobri Deus. Encontrei a minha libertação.
Mas a gente vem para a religião. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio reconectar um relacionamento que fora interrompido lá no Éden. Se nós fomos expulsos da presença de Deus por causa da queda, Jesus trouxe a chave para a gente voltar para casa. Mas a gente não volta. A gente fica na superficialidade da religiosidade. E o que é a religião? É quando você adota uma série de conceitos éticos e por isso você começa a se achar melhor do que os outros. Se você olha para a sua vida e fala assim, nossa, como eu sou uma mulher abençoada. Você é ruim. Você é ruim. Nós somos ruins. Eu ficava aqui pensando assim, Deus, Jesus, como é que o senhor fala uma coisa dessa? O jovem rico vem e fala, bom mestre. Jesus fala, bom? Por que você me chama de bom? Não existe nenhum bom, senão o próprio Deus. E aquilo me intrigava e eu falava, mas Jesus, o Senhor é Deus. Como que o Senhor respondeu isso para ele? Ele era Deus, sim, mas ele estava na nossa carne. Ele estava vestido da nossa humanidade. Nós não somos bons, gente. Eu sou, Helena. Fale por você. Eu sou muito boa. Dou esmola, não deixo ninguém passar necessidade, não sinto inveja de ninguém. Sou trabalhadeira, honesta. Você tem uma filha. Ela tem 15 anos, virgem, linda. Aí você chega na sua casa, aqui pode porte de arma, gente, na Califórnia. Você está armada. Faz de conta que pode, faz de conta que você está no Texas. Você tem porte de arma. Ou então está lá em casa, está lá na mesinha da cabeceira. Né? Você chega na sua casa, tem um homem tentando estuprar a sua filha. Entendeu? Você vai imediatamente na arma ou não vai? Você pode até não ter intenção de matar, mas se ele insistir, você vai pelo menos alejar o cara. É ou não é, gente? E essa natureza só é transformada à medida que a gente caminha com Deus. E eu não quero passar por esse teste. Que o Senhor nos livre desse teste. Mas recentemente eu vi no Instagram um homem que estava diante de um psicopata. E os psicopatas, não sei se vocês viram esse vídeo, com o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva estava descrevendo uma história que já aconteceu aqui nos Estados Unidos há bastante tempo atrás, de um serial killer que matou não sei quantas mulheres, inúmeras mulheres. E ele foi preso e ele foi diagnosticado como um psicopata. E o psicopata ele tem um traço, ele não sente nenhuma emoção. Ele não sente arrependimento, ele não lamenta nada do que ele fez de errado. Ele é totalmente desprovido de qualquer tipo de emoção. É o psicopata. E estava ali o psicopata que tinha matado milhares de mulheres e as pessoas que vinham ligadas à família acusavam, diziam palavras duras, eu quero que você queime no inferno por aquilo que você fez com a minha filha e tal, com a minha esposa, enfim. E aí ele ficava com aquela cara debochada, sem esboçar nenhuma reação, olhando para as pessoas histéricas, afetadas, chorando, iradas. Ele olhava assim com desdém, psicopata. E aí chegou um senhor de barba branca, mais parecido com o Papai Noel, com suspensório. E ele fala assim, o que você fez torna minha vida bastante difícil. Porque segundo o que o meu mestre me ensina, eu tenho que perdoar você por aquilo que você fez com a minha filha. E eu vim aqui hoje para te dizer, eu te perdoo. O psicopata chorou. Mas ele não tem nenhuma emoção. Não há nada que resista ao amor de Deus. Nada, 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 nada. E como que o amor de Deus é derramado? Deveria ser derramado através da sua noiva. Mas nós estamos com outros ídolos ocupando nosso tempo, nossas atenções, tendo a primazia dos nossos afetos e devoção. Tem uma música que foi cantada aqui hoje,
da Gabi Sampaio, né? Gente, essa música ela me confronta. Será que eu tenho dado o meu melhor? O meu tudo? Ou eu estou cantando uma mentira deslavada na cara de Deus? Toda a minha devoção, toda a minha devoção. Nós somos muito hipócritas. E eu não vim aqui te acusar, eu vim aqui me juntar a vocês num lamento para que Deus mude a nossa vida. Para que Deus transforme a nossa mente. Para que Deus não nos deixe conformadas a este século. Para que o pensamento da gente seja purificado, a nossa mente seja transformada, renovada. Quando em Romanos capítulo 12 o apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com este século. Ele estava falando sério, gente. Não entra na mesma forma de pensar deste século. Não se deite na forma deste século. Nade contra a correnteza. Seja a minoria, mas seja a minoria com Deus. Pare de se adequar para caber Deus no seu evangelho, no seu pseudo-evangelho. A gente está customizando Deus para Ele caber naquilo que nos apetece. E Jesus nos convida. Negue-se a si mesmo. A gente não tem uma dificuldade de largar o nosso ego. O culto ao prazer, a gente gosta de anestesias de prazer, de ondas de prazer. Nessa mesa aqui, Herodias queria eliminar João Batista. Ela queria dar cabo daquele que estava lembrando a ela a vida porca que ela estava vivendo. Alguém que estava chamando os dois, tanto Herodes quanto Herodias, para o arrependimento, porque eles estavam vivendo em adultério. E João Batista estava chamando aqueles dois ao arrependimento. Sempre vai ter alguém nas plateias onde eu falo para me odiar. Talvez no seu coração você esteja detestando o que você está ouvindo da minha boca. Mas minha linda, eu preciso te dizer, você pode me detestar. Mas você nunca vai poder dizer diante de Deus, ninguém me avisou. Ninguém me ensinou, ninguém me falou. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Gente, vamos mudar de vida, de direção, de mentalidade. Se levante dessa mesa de morte que você está sentado nela. A mesa onde o diabo te apetece, te dá o que você quer, te dá o que você gosta. Ele fala com você, vem passar tempo comigo. E ele sabe como coloca uma mesa. Você pensa que só Deus sabe fazer mesa bonita? O diabo é o mestre das ilusões, o pai da mentira. Sabe o que é o pai da mentira? Expert em engano. E sabe o que é o engano? É alguma coisa que parece verdadeira, mas é falsa. O que será que é? Verdadeira. E falsa. Igualzinho. É uva. Uma explodiu na minha boca. Com sabor. Água. Mata a fome e a sede. Essa não pode nem ser despencada. É plástico. É mentira. Muitos cristãos são isso aqui, ó. Aparência. Mas a vida deles é sem sabor. Não mata a sede, não sacia a fome. Plástico. Frutos de plástico. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Uau, mansidão. Esse aí eu preciso mais.
Jesus está vivendo falando comigo nesses últimos dias, sobretudo. Chega mais perto. Está brava demais, Helena. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a sua alma, Heleninha. O diabo enfeita a mesa, põe a mesa. Cocô com granulado. E você pensa que é brigadeiro. E aí vem as permutas, vem as barganhas, vem os prazeres. Por isso que eu estou te dizendo que ele sabe como é que prepara uma mesa. São coisas boas, mas mortais. Você fala assim, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, porque está matando a fome com o Instagram. Mas eu não entendo a Bíblia. Compra uma concordância. Compra uma tradução mais fácil. Na linguagem de hoje. A NTLH é ótima versão. Baixa no seu computador, no seu tablet. Busca as ferramentas para você entender as Escrituras e se apaixonar por elas. Porque ela é a parte da conversa que Deus fala. Para você ter um relacionamento, você tem que ter um diálogo. A oração é a parte que você fala. Ler a Bíblia é a parte que você ouve. Mas você prefere caçar os profetas e fazer dos profetas pai de santo. Se eu fosse uma profeta, tipo essas profetas que entregam até carteira de identidade, eis que te digo, você é M5052. Estava saindo, estava pendurado gente no lustre aqui. Porque o povo, a multidão, quer relacionamento instantâneo, é rapidinhas. Ele quer ouvir Deus, é na boca do profeta. E que seja uma profecia boa, não vem com essa profecia, vou pesar a mão na sua casa, que esse profeta do cão, eu, hein? A maior profecia é a palavra escrita de Deus. E ela não só é a maior profecia, mas também é o farol para a gente não errar com as profetadas. Porque o profeta, gente, ele é um ser humano também. Ele às vezes pode sentir alguma coisa da alma dele. Não é uma palavra de Deus, mas ele entrega como se fosse do Senhor. Eu já vi isso acontecendo. Por isso que o profeta não está sujeito a julgamento, mas a palavra da profecia está. E como é que a gente vai julgar? Colocando ela lado a lado com a palavra escrita de Deus. Deus não vai dizer nada contra ele mesmo. Por isso que é tão importante a gente conhecer as Escrituras. Vocês erram quando não conhecem as Escrituras. Porque qualquer mentira entra como verdade. Qualquer outro ídolo entra e toma o lugar do seu coração. A profecia para os últimos tempos é que vai se levantar o homem da abominação e ele vai seduzir e enganar aos próprios eleitos. Seriedade isso. E como é que a gente vai discernir entre o bem e o mal? Conhecendo a palavra. O nosso julgamento, ele é totalmente equivocado, gente. Totalmente equivocado. A gente julga pelas aparências. Deus não. A gente se impressiona, né, com status, com o carro que o outro dirige, com a casa que o outro mora. A gente se impressiona. Deus, isso não impressiona Deus, não. A gente se impressiona com gente chorando no altar. Oh, Deus. Isso não impressiona Deus, não. Porque Deus conhece o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós? Dentro de Herodias tinha ódio. Ela queria a cabeça de João Batista. Ela queria calar a voz que lembrava a ela que ela estava em pecado diante do Eterno. Ela podia ser rainha ali ao lado de Herodes. Ela podia estar comendo do bom e do melhor, morando no palácio, vestindo as roupas de seda cara, usando perfumes caríssimos. Podia ter todo o conforto, mas ela ia ter que se encontrar com o Criador de todas as coisas uma hora ou outra. Mas ela não queria o confronto. Quando você não quer o confronto, o que você faz? Corte-lhe as cabeças. Você quer calar aquela pessoa. Você não quer ouvir. Te incomoda a palavra. Se a palavra está te incomodando, minha linda, é porque Deus quer falar é com você mesmo. Não sei que Ele está mirando. Que te incomode para te tirar da mornidão. Que te incomode para tirar da mesa do diabo.
que te desperte, porque tem outra mesa posta para você. Por que você está buscando iguarias? É tão interessante quando a gente pensa nisso, porque a gente viu que a primeira atitude de Daniel e seus amigos, quando eles chegaram na Babilônia, é rejeitar a mesa do rei. Eles estavam na Babilônia. Os nobres foram levados no exílio primeiro. Daniel estava entre eles. Ele tinha um cargo no palácio. Ele era jovenzinho. Uma influência, inteligentíssimo. Mas ele falou assim: eu não vou comer das mesmas coisas que o rei come. E diante daquela corte, ele estava desprezando o melhor, que eram as carnes gordas. Ele falou: não, só quero legume e fruta. Até hoje é assim, né? Quando a gente fala com o pessoal: não estou comendo carne. O pessoal: não? Ah, pelo amor de Deus, você virou vegano? Ah, não, vegano é tão chato. Eu fico pensando o que Daniel passou, né? Vegano é tão chato, as pessoas dizem. A galera que está ficando vegetariana e vegana aí, passa uma magrela. Porque a gente gosta de carne. Então você imagina se na nossa cultura é assim, você imagina naquela cultura, totalmente pervertida. Que anomalia é essa? Você não quer comer da mesa do rei? O rei está te oferecendo um lugar à mesa dele, um lugar de relacionamento com ele. Você vai comer da comida que ele come, você não quer? Não quero. E foi por causa disso que Daniel foi levantado e foi honrado na Babilônia. Foi por causa de não se contaminar com as refeições da mesa do rei que ele não virou refeição de leão. Vocês estão entendendo? Então é preciso a gente entender em que mesa que nós estamos sentadas hoje. Herodias, no seu ódio, manipulou a sua filha, que tinha um dom. Ela dança para Herodes, e Herodes, inebriado pela sedução da dança daquela moça, ele fala: pode me pedir o que você quiser. Ele estava bem interessado naquela moça, que ele daria metade do reino dele para ela. Olha o espírito do adultério, né? Nunca se sacia. Já estava de olho em Salomé. Algumas pessoas dão o nome de Salomé a ela, não sei se esse era o nome de fato. Eu conheço, a Bíblia cita outra Salomé. Mas enfim, aquela moça dançou, aceitou a sugestão da sua mãe e custou a cabeça do profeta. A evidência da mesa de Satanás é que a palavra é silenciada. Você não quer a palavra. Você não quer o que te confronta. Você não quer o que gera arrependimento de pecado. Você quer prazer imediato. E o que te faz feliz. Ai, que praga. Hoje tudo é: eu mereço ser feliz. E se para isso eu tiver que acabar com o meu casamento, vou acabar com o meu casamento, porque eu mereço ser feliz. Mesmo que duas famílias fiquem destruídas, que um testemunho fique na lama, que seus filhos se lixem, cresçam adultos, se tornem adultos desestruturados, com fendas na alma. O que você merece é ser feliz à custa do caixão de quem? Nunca, gente. A gente tem as coisas de Deus imediatamente. O Senhor tem seus processos, assim como na natureza. E no processo, Ele vai nos curando, Ele vai nos tratando, Ele vai baixando a nossa bola, Ele vai construindo a gente através da espera, através do negue-se a si mesmo, através, caminha mais uma milha, dá a túnica e também a capa. Helena, você não sabe o que eu estou te dizendo. O que você está dizendo? Sei do que eu estou dizendo. Sei o que eu estou dizendo. Muitas vezes dá vontade de chutar o balde. Mas essa vontade não é de Deus, não, minha linda. Imagina Jesus chutando o balde. Ah, pai, quer saber? Olha aí essa galera. Tô fora. Tô fora. Imagina Jesus falando: eu mereço é ser feliz. Sacrifício, quando nos convém, a gente quer, né? Quando alguém está disposto a morrer por nós, a gente quer. Mas na hora que a gente tem que morrer para outro ganhar a vida, a gente não quer, não.
Quando a gente tem que negar o nosso ego, as nossas preferências para fazer o que dá glória ao nome de Deus, a gente não quer também não. Mas Deus não quer ver a gente infeliz, Helena. Me mostra isso na Bíblia. Sim, gente. Deus quer ver a gente feliz, sim. Mas entenda a ordem das coisas. Feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A felicidade bíblica, o conceito nosso de felicidade é uma disposição mental e emocional favoráveis. Então, se você está se sentindo bem, e se você está com pensamentos felizes, você está feliz. Ah, tudo em volta está cooperando, está tudo dando certo. Uau! Que alegria, que felicidade, comprei a minha Louis Vuitton. Né? Aí você está feliz. Né? Ah, encontrei o príncipe encantado. Lembra disso aí. Lembra lá quando você chamou ele de príncipe encantado? Segura essa onda. Vai beijando o sapo até ele virar príncipe de novo. Beija, 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 beija o sapo. Presta atenção. Tem muita gente sacrificando o casamento no altar de Mamon. Você era uma pé rapado lá no Brasil. Aí veio pra cá. Luta, muita luta. Muita luta, né? Descobriu que não é isso tudo que venderam pra você. Aí ralou, 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 ralou. Limpou muita privada. Mas você trabalha muito, mas colhe. Né? Aí chega a graninha, dá um pezinho. Aí você não dirigia, agora dirige. Tinha um Fusca velho, seu marido tinha, agora você tem um carro bacana. Entrou no leasing, que bacana. Posso trocar de carro agora de 2 em 2 anos, carro bacana, caro. No Brasil nunca que eu ia dirigir um carro desse. E a bolsa? Ah, tá lá, a bolsa bonita. Roupa de marca, né? Vai lá na promoção. E aquela roupa que custava tal, na mesma marca lá na Ross, você acha aquele vestido lá na Ross. Né? Aí você, uau, toda trabalhada na marca. Toda linda. Aí olha para o seu marido e pensa assim, não tenho mais que tolerar. Ah, é? Então o casamento seu era interesseiro. Enquanto ele podia te oferecer, o que ele podia te oferecer estava bom, era seu marido. Mas a sua aliança é condicional à grana que ele tem? Interesseira. Entendeu que nós não somos boa coisíssima nenhuma? Pois é, mas Deus quer transformar essa mulher em interesseira e mesquinha, egoísta, autocentrada, que está sacrificando a família no altar de Mamon e chamar você de volta. Tirar você da mesa de Satanás e trazer você para a mesa dele. E dizer para você assim, escuta, você é minha filha. Eu tenho uma vida para você. E essa vida que eu tenho para você, ela vai ter dificuldade. Mas eu estarei com você todos os dias. Nos dias bons e nos dias difíceis. No dia de tribulação. E eu vou trazer alívio. Descansa em mim. Come da minha mesa. Porque não é só sobre você. Enquanto você me deixa curar o seu casamento, eu estou curando a próxima geração. Eu estou curando os seus filhos, eu estou curando os seus netos, eu estou curando os seus bisnetos. Porque eu não pensei o casamento só para a felicidade de 2. Eu pensei o casamento para uma sociedade diferente, equilibrada, sensata. Não é só sobre você, minha linda, e seu maridinho. É sobre a sua descendência. Helena, mas já deu tudo ruim. Deu tudo errado, já estou no 3º casamento. Então firma o toco aí. Aquieta o seu facho. E aprende com as burradas que você deu anteriormente. Ah, mas ele era uma bisca. Você não sabe com que homem que eu casei. Pois é, né? Temos solteiras aqui? Quantas são as solteiras? Deixa eu ver as solteiras. Temos solteiras? Temos poucas solteiras. Gente, vocês têm que trazer as solteiras para esses encontros, gente. As casadas também precisam ouvir. Mas a solteira ainda tem tempo de remediar. Né? Solteira, cuidado como é que você escolhe, pelo amor de Deus.
Vai pro namoro, todo mundo quer pegar. Namoro em chamas, tem que vir com extintor. Aí casa, a chama apaga. Sexo uma vez por mês. E aí olham pro outro e falam assim, quem é esse? Quem é essa? Aí vem os problemas, defeitos. Eles sempre estiveram lá. Só que o amor é cego, mudo, surdo, retardado e manco de uma perna. Não, esse não é o amor. O amor não é cego, a paixão é. Por isso que a Bíblia fala a gente não ser levado pelas nossas paixões. Tudo que você deseja demais tem o poder de te dominar. Tudo que você ama demais vai te dominar. Você adora o que te domina. Então é por isso que Deus tem que nos dominar. Só Ele deve ser adorado. Então, gente, o namoro é para ter as conversas. É para ver se... Para mim era uma qualidade primordial. O cara para eu casar comigo, ele tinha que gostar de trabalhar. Que eu não ia tolerar casar com um homem preguiçoso. Eu não ia dar conta. Mas o cara já vai mostrando os efeitos na solteirice. Ah, vida, céus. Hoje eu estou doente, vou pegar eu peguei um atestado médico de 3 dias. Mas, meu bem, sua gripe já melhorou. Mas aproveita o descanso. Os sinais foram dados, você que ignorou. Então, meninas solteiras, em nome de Jesus, abre o olho, porque depois que casar, você tem que fechar o olho. Abre o olho agora, abre o olho. Tenha coragem de interromper os relacionamentos, falar, isso não vai dar futuro. Eu tenho um chamado para a África. Eu não, eu quero igreja local. Vai casar para quê, então? Eu quero ter 4 filhos. Deus me livre de ter filho. Vai casar como? Então, o que tem que conversar no casamento não conversa. Aí depois tem que ficar ajustando depois que casou. Mas aqui com as casadas, nós já casamos. E agora? Agora fecha o olho e dobra o joelho. Fecha o olho e dobra o joelho, põe sua boca no pó. E fala, Senhor, põe a sua mão aqui no meu casamento. Já que o Senhor fez o primeiro milagre no casamento, pega aqui o meu, transforma a água em vinho. Porque o negócio aqui está feio. Mas, gente, a cura que passa pelos relacionamentos, e é isso que eu estou citando aqui agora, eu não estou falando só de casamento. A cura precisa de entrar nos nossos relacionamentos de amizades. Quantas amigas com inveja umas das outras? Achando que ressentidas com Deus, porque Deus está dando isso para fulano, mas eu não dá, né? Pois é. Depois fala que Deus não tem filho predileto. Ressentimentos, falta de perdão, fofoca, maledicências. Tem um BO, tem uma mulher envolvida. Gente, todo problema de igreja tem uma mulher envolvida. Por quê? Porque a gente tem um grande poder de influência. E se você não colocar esse poder de influência que Deus deu a serviço do reino de Deus, o diabo não está desperdiçando mão de obra. Ele está contratando mesmo. E não tem em cima do muro, tá? Ninguém fica desempregado no mundo espiritual. Ou você está servindo ao Senhor, ou você está servindo a Satanás. Jesus disse claramente, quem com a gente não ajunta, espalha. Então, deixa eu dizer para você, em que mesa que você está sentado. A mesa da negociação? Você pensa que você negocia com Deus? Não se negocia com Deus que não tem nada a perder. Às vezes a gente senta com Deus e fica querendo... Deus, eu quero que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. Eu determino. Você não determina nada, minha linda. Você só acordou hoje porque Deus deixou você acordar. Você só tem fôlego de vida. Respira fundo aí. Glória a Deus. Dá um glória a Deus. Você está respirando. Aleluia. Não precisa de um pulmão mecânico para isso. A maioria de vocês, acredito eu, veio andando nas próprias pernas. Eu não estou vendo nenhuma cadeirante aqui. Podemos ter no nosso meio alguma cadeirante. Mas você veio andando com as suas próprias pernas. Olha que privilégio. Você está me enxergando com seus olhos. Olha que privilégio. Você está me ouvindo com seus ouvidos. Olha que privilégio.
Nós temos tantas dádivas que Deus nos dá e a gente pensa que a gente pode barganhar com Deus. Se Ele disser não, você não acorda. Vem a história, meu corpo, minhas regras. É mesmo? Você que faz o seu cérebro funcionar? Seu sangue correr nas veias? Seu corpo, uma ova. Nosso corpo não pertence a nós, não, gente. É impressionante como nós somos vulneráveis, frágeis. Como uma cólica nos derruba. Né? Uma alteração de hormônios, a gente quer matar um. Somos tão frágeis. Saia da mesa da autossuficiência. Saia da mesa onde a voz profética é negociada e é silenciada. Tantas vezes os pastores ensinam as suas ovelhas. Eu não sei qual que é a dinâmica aqui. Eu não tive uma mensagem encomendada, me deram o tema. Mas eu sei que os pastores atendem as ovelhas no gabinete, porque o pastor Ribamar comentou isso comigo, que ele atende no gabinete. Eu fiquei pensando, bom, se atende no gabinete é porque dá suporte. E os suportes acontecem em pessoas que estão vivendo algum tipo de necessidade, algum tipo de dores e tal. Então, gente, o pastor é como um pai, a não ser que ele esteja ensinando uma palavra que não seja condizente com a Bíblia. A não ser que seja um lobo em pele de cordeiro. Se o seu pastor não está ensinando heresia, não está ensinando mentira, não está abusando a ovelha, ele é coerente com a palavra de Deus, ele vive uma vida coerente, não perfeita, porque ele é um ser humano como qualquer outro, mas uma vida coerente com a palavra que ele prega. Você vê nele o esforço de viver em santidade e em rendição diante de Deus, negando a ele mesmo, para que o Senhor se alargue e se aprofunde nele e use a vida dele. Ele é como um pai espiritual. E a Bíblia manda a gente honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Então, se o seu pastor não está te dando uma instrução que diverge da palavra de Deus, por isso que esse farol é importante. Porque, infelizmente, gente, hoje nós temos falsos líderes. Mas o seu farol é a palavra. Se o que o seu pastor está falando condiz com o que a palavra de Deus diz, se ele te corrige, se te instrui, te exorta e tem a palavra de Deus como base, escuta esse líder. Porque ele é o seu João Batista. Ele é o seu João Batista. Não manda cortar a cabeça dele. E ele pode fazer isso no gabinete, mas ele faz isso também no púlpito. Eu estou aqui, eu prego, eu vou embora. Eu sirvo ao corpo de Cristo na face da terra. Então eu venho, entrego uma palavra. Eu não estou sabendo quais são as circunstâncias aqui. É bom que aqui nós temos várias igrejas reunidas. Então, essa mensagem não é encomendada, não. É Deus que está falando com você, minha mãe. Deus que está falando comigo também. Porque o meu ouvido é o mais perto da minha boca. Cada palavra que eu libero para vocês é um confronto para mim também. E eu serei provada nessa palavra que eu estou ministrando. Eu vou ser a primeira aqui a ser testada nessa palavra. E eu sei disso, como eu sei. Não se junte com Herodias. Não se junte com Herodes e seus amigos à roda da mesa. Uma coisa interessante do texto é que Herodes lamentou no seu coração. O rei ficou muito triste. Ele queria matar João Batista, gente. Ele tinha medo de João Batista. Ele sabia que o confronto de João Batista era um confronto de Deus. Só que João Batista estava causando muita confusão para ele. Então, põe o cara no cárcere aí que ele vai dar menos confusão. Mas ele não queria matar João Batista. Ele temia. Temia porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus. Mas ele estava mais aliançado com o que os outros iam pensar dele do que com a vontade de Deus. E essa também é uma característica da mesa da morte. Você está mais interessado na opinião dos outros a seu respeito do que na opinião de Deus a seu respeito. Não, mas se eu falar que eu não concordo com essa agenda mundial, eu vou ficar de fora. Eu vou ser discriminada. A gente pensa que o confronto dos últimos dias vai ser assim: negue a Jesus, senão você morre.
Pode até ser, em alguns lugares do mundo é assim. Mas eu duvido que isso aconteça dessa forma na nossa cultura ocidental. Senão não ia restar ninguém. Não ia sobrar ninguém. O povo lá no Oriente Médio, se tiver que morrer por Jesus, eles morrem felizes. Eles falam assim, eu fui achado digno. Eu conheço um casal egípcio, eles falam assim, se a gente morrer, a gente foi achado digno para morrer pelo Senhor. Eu falei assim, meu Deus, que outro nível de fé que é esse? Estou chupando pirulito ainda, na fé. Tem que começar a comer feijoada, né? É outro nível. O nosso evangelho ocidental, ele é muito mimizento. Então, muito dificilmente, a gente pode chegar nisso, mas muito dificilmente vai acontecer hoje na nossa cultura, nega Jesus, senão você morre. A não ser um doido que invade uma escola aí pode fazer isso. Mas normalmente não é isso que acontece. Ainda mais nesse discurso de todo mundo pode fazer o que quer. Pode ser o que quer. Menos cristão, né? Porque esses dias aqui nos Estados Unidos deu ruim porque o cara entrou no shopping escrito com a camisa Jesus salva. Foi considerado ofensivo e ele foi convidado a sair do shopping. Jesus salva é ofensivo. Toma uma seringa para você se drogar à vontade, seguro, não é ofensivo. Deus tem misericórdia de nós, mas é nessa cultura que a gente está vivendo. E aí, você vai querer ficar bem com a galera e mal com Deus? Você nega Jesus quando você nega os seus princípios e os seus ensinamentos para ficar de acordo com o que o mundo está rolando. Dentro da igreja está acontecendo isso. Por quê? Porque as pessoas não querem ter trabalho. Relacionamento dá trabalho. Relacionamento é construção. E ele precisa ser construído com Jesus na outra ponta da mesa. Aqui está eu, meu marido, meus filhos e Jesus na cabeceira. Quando Jesus está na cabeceira da mesa, ele dirige, ele sustenta, ele provê, ele levanta, ele abate quando for necessário. Sai um pouco de cena. Vocês estão muito em evidência. Fica escondidinho aqui comigo, enquanto eu ministro fortalecimento para vocês. É um movimento, a fé não é estática. Ela é uma jornada, ela é um caminho. Quando você percorre uma estrada, você vê todo tipo de paisagem, não é assim? Você vai vendo, às vezes a estrada fica um pouco mais estreita, às vezes um pouco mais esburacada, depois volta de novo, aquele asfalto igual um tapete. E a vida é assim, é um caminho, é uma jornada. E nós precisamos estar sendo guiados pelo Senhor. E como a mesa é o lugar do relacionamento, se assente à mesa com o Senhor. Levante-se da mesa de Herodes, onde o que é mais importante é o que pensam a seu respeito. Você tem que ficar bem na fita, nem que seja matando o profeta. Levante-se da mesa do interesse, do utilitarismo, onde o interesse é que manda. Estou sentado com quem eu tenho algum interesse. Eu não amo coisa nenhuma. Enquanto ele me serve, eu quero ficar perto. Depois que ele não me serve mais, tchau. Uma aliança que é feita de casamento, gente, é para ser honrada. Deus leva a sério alianças. E o plano de Deus é que a gente nunca se separe. O divórcio é uma porta de emergência. Tem uma porta de emergência aqui? 2. Tem 2 portas, você mal enxerga elas. A grosso modo, a porta de emergência só deve ser usada em caso de... E normalmente o que é essa emergência? Um incêndio. Perigo de morte. Não é? A grosso modo é isso. É claro que essa porta pode ser usada, é uma igreja, a gente pode passar por aqui, não é disso que eu estou falando. Mas se você entra num ambiente onde a porta de emergência existe, num hotel, por exemplo, você fica num hotel, ninguém sai pela porta de emergência, gente. Todo mundo sai pelo elevador. Se não quer usar o elevador, usa as escadas, sem problema, a escada social. Ninguém sabe por aquela porta de emergência que é a escada do lado de fora, sabe? Ninguém vai lá. É um lugar que não é usado, a não ser que haja uma emergência, um terremoto, um incêndio, algo que deixa a sua vida em risco. Só assim a porta de emergência deve ser acessada. Algo que deixa a sua integridade física em risco.
Mas a gente está usando a porta de emergência hoje como uma porta principal. Eu estou com um calo no pé. Vou para a porta de emergência. Estou com preguiça de esperar o elevador. Vou pela porta de emergência. Nem a escada. Vai pela escada, pelo menos. Não, vou pela porta de emergência. Não saia pela porta de emergência. Aguenta firme aí. Cultive esse relacionamento. Cultive essa amizade. Não descarte pessoas. Deus não descarta você. Você dá um trabalho para Ele. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Ele quer te transformar. É tanto que Ele te trouxe aqui nessa manhã. E me trouxe também. Porque toda vez que eu prego, eu apanho também. Meu lombo está até ardendo. Eu preciso, Senhor, me dá uma palavra mais levinha. Dá uma palavra mais levinha, Jesus. Não, Helena, você não funciona no levinho, não. Outro vem e sopra. Outro vem e dá uma palavra levinha. Essa não é a minha. Minha palavra é um megafone de alerta. Perigo, perigo, perigo. Você está sentado na mesa do diabo. Levante-se. Saia daí. Saia da mesa de Herodes, onde a voz profética é silenciada. Saia da mesa de Herodes, onde os interesses vêm em primeiro lugar. Saia da mesa de Herodes, onde a opinião dos outros, ficar bem com o século, é que conta. Deus tem outra mesa posta para você. Feche os seus olhos.